Então, pessoal, iniciamos a nossa gravação. Iniciamos a nossa gravação, né? Mais uma semana. Eu vou estar compartilhando a tela agora para vocês, para que a gente possa iniciar aqui a nossa apresentação, tá? Sem problemas, Rosana. Estou vendo aqui sua mensagem no chat, tá? Melhoras, fique bem. Iniciei a transmissão, vou abrir aqui o material, tá? Eu estou vendo que está compartilhando certinho para vocês. E eu já vou iniciar a transmissão do nosso material, né? Aqui mais uma semana com vocês. Para quem não teve a oportunidade de participar com a gente ainda, né? Eu me chamo Matheus, assumi, né? No início desse mês, as nossas lives semanais. Quem participava desses encontros era a querida Genira, né? Muito meu apreço por ela, fez aqui um trabalho belíssimo, foi para outros projetos agora e eu estava à frente da coordenação acadêmica do Polo Mossoró, né? Junto aí com os colegas, as colegas Jerusa lá em Pau dos Ferros, né? E o colega Caio atualmente lá em Açu. Então, sou da casa, estou aqui dentro da gestão já há algum tempo, então muito me felicita em estar aqui com vocês, recebendo os calouros e ajudando aqueles que já entraram, né? Que já estão dentro. Então, hoje, pessoal, nosso contextualizando, né, o que a gente vai trazer é sobre sequência de provas, tudo sobre prova. Matheus, como assim tudo sobre prova? A gente vai ver sobre as regras de prova, a gente vai ver sobre as regras de matrícula tardia, que tem muita relação com a prova também, né? E a gente vai ver sobre os possíveis erros, né? Então, aquele aluno que ingressou agora, ou aquele aluno que já teve algum problema na realização de alguma prova, essa live é a live certa para você, certo? Porque aqui a gente vai trazer alguns erros que são recorrentes, problemas que acabam acontecendo, né? Seja por internet, enfim, várias situações que a gente vai trazer um pouco mais à frente. E aí eu trago para vocês também um pouquinho sobre engajamento, né? Um pouquinho de dicas de como melhorar o engajamento, porque nós estamos encerrando, né, já a terceira disciplina. Então, quem não é de matrícula tardia com corte agora, né, teve a disponibilização aí dessa terceira disciplina, teve atividades, teve teleaula e muita gente está abaixo de 4.000 pontos, né? Que anteriormente, nas lives anteriores, a gente já conversou que o ideal para o aluno engajado, né, para o aluno dedicado, 50%, é que ele chegue à semana de prova com pelo menos 3.000 pontos. Então, entre 3.000 e 4.000 pontos é a pontuação que vocês vão precisar, né, para conseguir aí ter um engajamento ideal. E também vamos trazer aí o lembrete das datas dessa semana, né? Quais são, o que é que vai vencer agora nessa semana, quais são os prazos que vocês vão ter que correr atrás para cumprir até o dia 28 de outubro, e o nosso maravilhoso momento para dúvidas, que particularmente é o que eu mais gosto, é quando eu abro para ouvir vocês, para ouvir as dúvidas que vocês têm sobre os mais variados assuntos, tá? Então, iniciando o nosso conteúdo de hoje, né? Vamos falar aí sobre a prova presencial. A gente sabe que ela tem esse nome lá no Colaborava, mas ela é realizada de forma remota, né? Então, é prova presencial que acontece digitalmente lá no portal de vocês. A prova, ela tem algumas regras de realização, né? Eu trouxe 4 dessas regras aqui para vocês, que são as principais, né? Então, as provas, elas possuem um limite de 3 horas contínuas para conclusão. Então, vocês têm um cronômetro dentro do setor de aplicação de provas e tem 3 horas contando lá nesse cronômetro para que vocês possam começar e encerrar a avaliação de vocês, certo? Essa informação seguinte aqui, ela é muito importante, porque isso é algo que acontece frequentemente, tá? Então, eu vou ler junto com vocês. Serão considerados ausentes nas provas aqueles alunos que iniciarem a prova, mas não responderem nenhuma questão, assim como aqueles que não acessarem a prova durante o período de aplicação. Então, regra primordial da prova é realizar e marcar pelo menos uma questão com acerto, tá? Se você marcou uma questão e errou, você vai ficar com a prova anulada, tá bom? Então, é ideal que o aluno, se for abrir a prova, abra e realize.
Ah, Matheus, eu abri, fiquei confuso, não consegui responder. Responda do jeito que você conseguir. Já que você abriu a prova, vá até o fim, senão você fica como ausente e tem que solicitar segunda chamada de prova, tá bom? Outra regra, né, é a identificação de meios ilícitos ou fraudulentos. Então, se o sistema reconhecer que o aluno está tentando, de alguma forma, colar ali, está tentando, de alguma forma, usurpar ali os meios de avaliação, ele pode ser penalizado, né, de acordo com o regimento geral da instituição de ensino, que pode levar até uma expulsão do aluno, tá? Então, o recomendável se prepare bem antes da prova, para que você não precise aí ter a prova cancelada, ter que fazer outra prova, porque deu aí, né, o famoso, na linguagem popular, vacilo, e aí acaba perdendo uma avaliação importante para vocês. A realização da prova, pessoal, pode ser realizada a qualquer momento do período de aplicação. Então, muita gente questiona, Matheus, eu só tenho até hoje para fazer a prova? Não, pessoal, vocês têm de hoje até o sábado para acessar a prova de vocês, certo? A única ressalva é que, após o encerramento da aplicação, todas as provas serão finalizadas. Então, se a sua prova é até o dia 28/10, você não pode tentar acessar a prova no dia 29/10, porque ela não estará mais disponível, tá? Então, nem ela fica disponível antes, nem ela fica disponível depois. Ela vai estar disponível para vocês para a realização dentro desse período, né? Que geralmente são de 6 dias corridos, né? Sempre de segunda a sábado. E aí, falando sobre provas, sobre as regras, eu achei interessante trazer para vocês sobre os erros de prova, né? Quais são as principais pegadinhas, digamos assim, né? Que o sistema faz com o aluno. Então, tem 3 erros que acontecem frequentemente por detalhes muito infímios, né? Muito bobinhos, mas que se o aluno não tiver o conhecimento antes, não se preparar antes para esse erro, ele pode acabar até perdendo a prova por uma coisa que poderia ter sido resolvida facilmente, tá? Então, os erros são prova não encontrada ou não localizada, né? Prova finalizada e prova que fecha sozinha. Esses 3 erros, pessoal, são as 3 situações que são mais recorrentes na realização de prova. E aí, muito aluno calouro me pergunta, Matheus, é só com a gente que está iniciando que esses erros acontecem? Não. Eu, enquanto coordenador acadêmico, falo, tem muito veterano que acaba caindo também nessas situações, porque não consegue se preparar antes para a prova, tá? Por isso que é importante a gente estar incluindo na pauta de hoje sobre os erros de prova. E aí, iniciando, eu vou falar sobre a prova não encontrada ou não localizada, pode aparecer das 2 formas lá no portal de vocês, né? Esse problema, pessoal, ele ocorre quando o aluno insere incorretamente os dados do RA ou do código localizador. Então, para o aluno estar realizando a prova, a gente trouxe isso semana passada para vocês, né? Vocês precisam acessar um caminho, né? Que está lá no agendamento de prova presencial. Esse agendamento de prova presencial fica lá nos serviços online. A gente vai mostrar eles aqui logo mais à frente, tá? Vou dar uma pausa aqui na transmissão para a gente abrir o sistema e mostrar o caminho de onde realiza a prova e tudo mais, tá bom? Mas, para que o aluno tenha acesso à prova e não apareça esse erro que está aí, o aluno precisa inserir todos os dados corretamente, sem espaço no começo e no final dos dados. Como assim sem espaço? O aluno vai lá, copiou os dados, colou no sistema. Quando você copia e cola, dependendo da máquina, ou seja, dependendo do aparelho que você estiver utilizando para acessar, da configuração, enfim, de todas as informações do aparelho, vai inserir ali um espaço entre as letras, ou no começo, ou no final, ou entre cada uma. E esse espaço, o nosso sistema reconhece como um caractere, né? Então, ele está lá contando como um número a mais, ou uma letra a mais. Por isso que é preciso inserir corretamente e verificar se não há espaços antes ou depois que você colocou os dados, tá? Eu indico vocês passarem a seta do computador para um lado, para o outro, até mesmo
rolar, né, o dedo na tela do celular para verificar se ficou algum espaço, tá? Fazendo isso, né, como eu coloquei aí, uma forma de resolver é vocês analisarem corretamente, verificar minuciosamente essas informações, né? Então, pelo computador vocês conseguem fazer isso facilmente pelas as teclas, até mesmo do mouse, né? E pelo celular, rolando o dedo, né? Ali no local de escrita que vocês estão preenchendo. E lá você vai conseguir ver se tem algum espaço, se tem alguma coisa incorreta, né? Algum corpo estranho que não deveria estar ali. Outro erro, né, comum de ocorrer, de acontecer, é a prova finalizada. A prova finalizada, ela acontece geralmente ou quando o aluno está utilizando um código localizador de outra avaliação, então o aluno já fez uma prova, está indo para a segunda prova agora. E aí ele vai fazer a segunda prova, mas ele coloca o código localizador da primeira prova. Então vai mostrar a prova finalizada. Essa é uma situação. A outra situação é quando passa das 3 horas após o início da avaliação, né? Então, se a prova já foi iniciada e passou das 3 horas, ela vai constar como prova finalizada. Mesmo que o aluno não tenha intenção de abrir a prova, eu estava só testando, eu não marquei nenhuma questão, né? Mesmo que vocês abram sem querer, ou não tenham intenção, ou abra e não marque nenhuma questão. Eu abri só para ver como é, fechei. Você tem 3 horas a partir do momento que você abre para você realizar a avaliação, né? Isso a gente viu lá nas regras sobre a prova presencial. Então, tem um limite de 3 horas e a partir do momento que você abre, independente de você marcar ou não questões, vai constar em sistema que você fez aí uma tentativa de realizar a avaliação. E logo não vai ter escapatória, tá? Um momento, pessoal. Tinha o microfone ligado com um barulho bem estranho, perdão, pessoal. Eu desativei todos os áudios agora. Pessoal, tá com algum problema no som? Alguém pode falar no chat? Regiane Chaves está com o microfone ligado, mas eu não estou conseguindo ouvir. Tá me ouvindo? Agora estou. Matheus, no caso, eu abri a prova para fazer, só que ela fechou. É esse erro aí que você falou. O que é que eu faço agora? Se você abriu e ela fechou, você tem 3 horas para voltar e realizar a prova. Se já passou do prazo de 3 horas, infelizmente ela foi finalizada e aí você vai precisar solicitar a segunda chamada, tá? A não ser que você tenha marcado alguma questão e pontuado alguma pontuação. Pode ser 2 questões, uma questão acertada. Se tiver tido qualquer acerto, você vai conseguir fazer a recuperação, mesmo que tenha sido abaixo de 1.500 pontos, tá? Que é a nota de corte para recuperação. Se você não marcou nenhuma questão e já passou o prazo de 3 horas, a prova ela foi finalizada, não tem mais como você acessar e você vai precisar solicitar a segunda chamada de prova, tá? Eu vou trazer logo agora aqui na frente quais são os possíveis problemas, né, para a prova fechar, que é justamente o erro que a gente vai trazer um pouco mais na frente, né? O erro de prova fechando, né? A prova que fechou, o aluno tentou acessar, a prova fechou, geralmente ocorre por causa de algumas situações. Então, podem ser situações adversas, tá? Mas, mesmo que a prova feche, o aluno tem 3 horas para voltar para a prova. Ela vai estar de onde você parou, com as questões que você marcou já marcadas, né? Você só vai dar continuidade ali dentro do prazo de 3 horas e concluir a sua avaliação, tá bom? Eu peço desculpa, pessoal, pelo barulho. Eu acho que deu interferência quando os colegas ligaram o microfone. E aí acabou fazendo um barulho bem estranho, eu também ouvi, tá? Mas eu vou continuar aqui a nossa apresentação. O Vanderlei levantou a mão. Eu vou deixar o colega falar para a gente poder continuar. Pode falar, Vanderlei. Aconteceu comigo assim, quando eu estava fazendo, porque quando eu fui enviar para finalizar a prova, aí meu celular, no instante, ele se apaga. Aí
Quando ele se apagou, minha prova tinha saído. Mas rapidamente, quando eu voltei, aquela questão que eu estava fazendo, ele voltou inicialmente naquela mesma questão. Foi coisa de segundo, viu? Ela saiu e imediato, quando eu entrei, ela voltou para aquela questão que eu estava finalizando. Mas deu tudo certo. Para mim, foi ótimo. É um aprendizado e a gente vai aprendendo. Isso mesmo, Vanderlei. Ainda bem que tem aqui uma experiência já de um colega, né? Então, o colega está trazendo a experiência dele, né? Ele próprio teve essa experiência de ter a prova fechada, mas estava dentro do prazo de 3 horas. Ele voltou e conseguiu concluir a sua prova aí com excelência, tá? Então, o importante é que, após vocês iniciarem, vocês concluam a prova em até 3 horas. Se vocês quiserem deixar para os 30 minutos finais, depois de iniciar, sem problemas. Mas as questões que vocês conseguirem marcar, elas vão ficar salvas lá para que vocês possam pontuar, tá? Se não marcou nenhuma questão, como a gente viu aqui na transmissão, né? O aluno fica ausente e se ele não marcou nenhuma questão, não abriu e tudo mais, tem que solicitar a segunda chamada de prova, porque senão vocês acabam reprovando, tá? Vou voltar para a transmissão agora, que regulou o som, né? Então, como a gente estava aqui olhando, mesmo que o aluno não tenha intenção, né, não marque questões, que é justamente a situação aí que a gente teve agora, trazendo de 2 colegas, né, vocês têm 3 horas para voltar para a prova e concluir a prova, né? E isso tem muita relação com a situação seguinte, que é prova fecha sozinha. Isso aí é bastante recorrente, tá? O prova fecha sozinha, ela pode acontecer por muitas coisas. E geralmente é um problema de notificação do aparelho que está sendo usado, né? Então aqui eu trouxe, gente, várias situações que podem fazer com que sua prova feche, para que vocês se preparem antes, para não ter que lidar com prova fechando por algum desses problemas, tá? Então, o que é que faz a prova fechar? Abrir uma nova guia. Então, se você está fazendo a sua prova e você vai lá e abre uma nova guia, mesmo que seja sem querer, não foi intencional, eu não queria pesquisar nada fora da tela da prova, mas se você abriu, o sistema vai fechar a prova. Por quê? É um reconhecimento de meio ilícito e fraudulento. Está lá nas regras de prova. Então, o sistema, ele está ali com a prova aberta e é como se você estivesse na sala de aula fazendo a prova. Vocês não podem sair da tela por nenhum motivo. Outro erro recorrente são as notificações do WhatsApp. Então, o aluno está fazendo a prova no celular ou no computador, para quem tem o WhatsApp web, né, ou o aplicativo do WhatsApp, e aí o aluno está lá fazendo a prova e um colega manda uma mensagem, a mãe manda uma mensagem, o trabalho manda uma mensagem, o namorado manda uma notificação. Quando aquela notificação chega, o que é que vai acontecer? Vai fechar a sua prova. Por quê? O momento de você realizar a prova é aquele momento que você vai desligar as notificações, que você vai colocar no não perturbe, para que não corra risco de acontecer nenhum desses erros, certo? Então, notificação do WhatsApp, notificações do aparelho, que é a que está logo do lado, configurações do aparelho, são erros que podem fazer com que a sua prova seja fechada. Porque se o seu aparelho está configurado para mandar notificação do Google, estou fazendo minha prova no computador, mas eu libero o meu computador para que ele me mande notícias lá pelo Notícias Google. Então, quando você estiver fazendo a sua prova, o próprio sistema do seu computador vai mandar uma notificação. E aí, o que é que vai acontecer? O sistema vai reconhecer que tem outra janela aberta e vai fechar a sua prova, certo? As únicas 2 outras situações que não possuem relação com a abertura de telas ou com chegada de notificação, né, é vírus no aparelho. Então, às vezes o aluno está com um vírus no aparelho, né? Eu gosto até de brincar quando eu dou essa aula. Então, o aluno está lá com um cavalo de Troia no smartphone dele ou no notebook dele, né? E aí acaba afetando o sistema de prova e o sistema fica bloqueado, o aluno não consegue acessar a prova, tá? Então, isso é algo recorrente também por vírus no aparelho. E o clássico problema é o problema de conexão. Então, problema de internet lenta, internet fraca,
né? Falha de energia, queda de energia. Ah, Matheus, teve uma ventania aqui no meu bairro e levou uma árvore que torou o poste. Eu juro para vocês, isso aqui é uma situação que já aconteceu. Um aluno já me deu essa justificativa por não ter realizado a prova, tá? Então, a árvore voou, bateu no poste e faltou energia. Vou ter que pagar a segunda chamada? Querido, se não realizou a prova, se não tem um atestado da COSERN dizendo que no dia tal, na hora tal, você teve uma indisponibilidade de energia, né? Durante todo o período de prova, né? Que o aluno tem que levar isso em consideração também. Se não tem nada que justifique documentalmente que você realmente esteve 6 dias sem energia, dificilmente você vai conseguir aí uma segunda chamada de prova sem custo, né? Sem gerar aí taxas para você. Porque só vai conseguir realizar a prova sem geração de taxa aquele aluno que realmente tiver um problema. Então, o aluno colocou tudo certo. Não tem nenhum, nada. Registrou evidência que tinha um erro, que tinha um problema, que a questão estava errada, que o sistema estava com erro 500, o aluno tirou um print com data e hora, ele vai conseguir solicitar junto com o polo dele uma abertura de chamado, colocando todas essas evidências para o setor de provas, tá? Muito aluno fala, Matheus, acontece um erro, mas mesmo abrindo o chamado a gente não conseguiu ter a isenção. Pessoal, como foi que esse chamado foi aberto, né? Você mandou evidência suficiente? Como é que tem que ser a evidência? A evidência tem que ser uma tela com erro, com o link da tela que estava o erro, né? Então, deixa eu mostrar para vocês como seria mais ou menos, né? Então, a gente está aqui na nossa tela de transmissão. Eu estou transmitindo a tela para vocês da nossa própria reunião, né? Aqui em cima, ó, aonde eu estou aqui com o link, aqui é um link do nosso site. Então, para que tenha uma validade da evidência que vocês vão mostrar ao polo para abrir chamado, isso aí é chamado de qualquer erro, não só de prova, tá? Tem que ter elementos básicos. Então, aqui tem que constar o erro no print, tem que constar esse link, porque o link vai mostrar o caminho do problema, certo? Que vai evidenciar que realmente você estava tentando fazer isso e isso estava dando errado. E tem que constar lá embaixo, ó, onde eu estou com a seta, data e hora, tá bom? Se for pelo celular, dificilmente você vai conseguir, tá? Então, se for para registrar evidência, tente por um aparelho de computador, de tablet, que seja mais fácil para vocês conseguirem registrar, tá? Mas assim, não é que todo mundo vai ter problema, tá? Mas isso é importante a gente trazer, por quê? Porque vocês já se preparam. Se por algum acaso, em qualquer momento da vida acadêmica de vocês se depararem com qualquer um desses erros que a gente trouxe aqui, vocês vão conseguir saber o que é. Então, se a minha prova está fechando, ou é algum sistema de notificação que está atrapalhando, ou é vírus no meu computador, né? Ou é o sistema dando erro 500. Se for o sistema, ele vai dar erro 500. É clássico. Quando é erro no sistema, ele mostra o código do erro. Se não está mostrando nenhum código ou notificação de erro, então significa que é um erro no aparelho, quando a prova está fechando sozinha, né? Foi essa aí o último erro que a gente trouxe. Então, dando continuidade da prova que fecha sozinha, né? Eu gostaria de deixar essa tela um pouquinho mais aí, para que vocês possam fixar bastante esses possíveis erros na agenda de vocês aí, né? Porque, caso vocês se deparem com isso, eu espero que vocês consigam se lembrar do nosso encontro de hoje, certo? Então, vamos lá. Ciclos de prova. Pensei em trazer para vocês hoje um reforço. Eu vi lá que as coordenações dos polos de vocês, quem acompanha os grupos, né, sabe que os polos de vocês estão bastante engajados lá nos grupos, né, colocando várias informações, colocando prazos e tudo mais. Mas eu achei importante a gente trazer aqui, né, os ciclos de prova. Então, aquilo que a gente vai ter de importante nesse semestre em relação às datas, né? Então,
Então, a gente já teve aí realização da primeira e da segunda disciplina, né? Agora, nós estamos aí no ciclo de terceira disciplina, né? Que está em vermelho destacado aí. Então, no dia 23/10 ao dia 28/10, a gente tem essa prova aí para realizar, né? E teremos aí em seguida paralelo online, dependência, quarta disciplina, segunda chamada e, por fim, né, ali na última semana do semestre letivo, a gente vai ter a data de recuperação, né? Então, a mais importante para vocês agora é se preocupar com a terceira disciplina. Para quem é matrícula tardia e não vai ter prova agora, né? Vai se preocupar aí já com a quarta disciplina, que já está próxima também, né? Dia 20/11, então pouco menos de um mês, a gente já vai ter aí também a realização da prova de quarta disciplina. E aí eu pensei em trazer para vocês matrícula tardia, né? A gente mal iniciou o nosso encontro de hoje, já tinha colegas falando sobre prova, se tinha dúvida, se fazia a prova, se não fazia, que se matriculou há uma semana, 2, há um mês. Então, aqui está as datas de corte, né? Então, quem se matriculou do dia 21 de agosto até o dia 17 de setembro, né? Teve corte de uma disciplina. Então, se você se matriculou dentro desse período, até o dia 17 de setembro, e com data de início 21 de agosto, vocês não realizam primeira disciplina, né? Se vocês se matricularam do dia 18 de agosto ao dia 15 de outubro, vocês não realizam a primeira e a segunda disciplina, tá? Então, todos os alunos que se matricularam a partir do dia 18 de setembro até o dia 15 de outubro, né, semana passada, não realizam a disciplina 1 e 2. Esses alunos solicitam matrícula tardia. Porém, aqueles alunos que se matricularam a partir do dia 16, então todo mundo que tiver aqui, que tivesse matriculado a partir do dia 16, não realiza a prova da terceira disciplina, só vai realizar a prova a partir da quarta disciplina, porque é um aluno de regra tardia, né? É um aluno que entrou já aí no andar do semestre. Então, todo mundo que se matriculou até o dia 15, entre o dia 18 e dia 15, faz a terceira disciplina. Quem se matriculou a partir do dia 16 de outubro não faz a terceira disciplina, tá? Então, essas datas de matrícula tardia, elas servem para organizar o calendário acadêmico dos alunos tardios. Então, o nosso semestre iniciou dia 31 de julho, certo? Então, o aluno não estava hábil para se matricular naquele momento. Ele não pôde se matricular, não estava com condição financeira, familiar, de saúde, enfim. Não pôde se matricular no início do semestre. Porém, o nosso sistema, o nosso modelo acadêmico, ele não quer que esse aluno perca o seu desejo e a sua oportunidade de se matricular, de concluir um sonho aí, profissional, pessoal, familiar. Então, ele faz o quê? Flexibilizações acadêmicas para que o aluno que ingressa depois de quem ingressou no início não fique prejudicado no sistema em relação às atividades. Então, de acordo com essas datas de corte, os alunos que vão entrando, eles vão tendo um abonado, né? Eles vão tendo ali uma flexibilização nas atividades. Essas datas, muitos alunos já me perguntaram isso, né? Matheus, como é que essas datas são definidas? Como é que eles definem quando vai cortar a primeira e a segunda e a terceira? Eles definem de acordo com o período de atividades. Então, até o dia 17/9, o aluno... até o dia 20 de agosto, o aluno da primeira disciplina, ele conseguia ainda dar conta porque ele conseguia ter acesso a atividades e a materiais. A partir do dia 21 de agosto, aquele aluno já não conseguia mais ter tempo hábil de acompanhar. Então, aquele aluno que teve corte de primeira e segunda disciplina, já é aquele aluno que, até o dia 17 de setembro, teria disponibilidade de acompanhar a segunda disciplina. Mas, como ele ingressou ali a partir do dia 18, pelo semestre acadêmico, pelo calendário letivo, ele... Desculpe,
pelo calendário letivo, ele já teria aí, né, um prejuízo acadêmico. Então, essas datas, elas são levadas em consideração de acordo com o período letivo de vocês, de acordo com as datas do período letivo. Pensando em datas do período letivo, né, e em matrícula tardia e atividades, eu pensei também em trazer para vocês e trouxe, né, sobre engajamento, algumas dicas de como vocês melhorarem, né? Então, anteriormente, aqui no nosso encontro, eu falei sobre como é importante vocês terem engajamento, pessoal. O engajamento mínimo, ideal, é aquele que eu falei para vocês anteriormente, né? O aluno, principalmente o aluno calouro, tá? Se espera que ele tenha uma postura crítica, uma postura pesquisadora, curiosa, né? De ir atrás, de estar ali, né? Na fome, no momento de estudar. Então, é importante que vocês tenham o ideal, que é de 3.000 a 4.000 pontos na semana de realização da prova. Ah, Matheus, eu só estou com 2.000 pontos. Eu só estou com 1.000 pontos e ainda nem fiz a minha prova. Como é que eu posso melhorar? Então, é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Vocês podem melhorar como? Fazendo o acesso às atividades de vocês. Então, o engajamento, a pontuação que vocês podem conquistar agora é acessando aquele material que está disponível para vocês. Então, Matheus? Oi? Eu tenho uma dúvida sobre esse mesmo de engajamento. Pode falar. Envolve isso. Eu fiz o primeiro assunto, a primeira disciplina, certo? Aí, na primeira disciplina, tinha vídeos explicando, depois tinha avaliação, certo? Até aí, tudo bem, eu fiz. Na segunda disciplina, só tem avaliações. Eu estudo por onde? Aqui na segunda disciplina, eu estou perdida. Tá, uma dúvida. Essa segunda disciplina que você fala, ela não tem prova, é isso? Ela tem a prova, eu tenho uma prova aqui presencial, essa que você estava falando, que justamente eu abri e ela fechou sozinha. Aí, quando eu vou para essa disciplina agora, eu vou para a disciplina, porque eu abri a prova para tentar fazer, só que aí eu vi, não, eu tenho que estudar primeiro, porque eu não estou achando, as disciplinas não é para ter vídeo, não, porque na minha segunda disciplina não tem vídeo, só tem avaliação AV1, AV2, CW1. Qual é o nome da disciplina? Deixa eu voltar aqui, peraí. Só um minuto. Vocês têm diferente. Comunicação visual. Eu faço, no caso, design gráfico. Certo. Faz o seguinte, aproveita que você está com o sistema aberto e clica dentro da disciplina. Já cliquei, é isso mesmo que eu estava dizendo para você, que Pronto. aqui eu só vejo as avaliações. Aí, eu estou abrindo aqui o sistema também, só para você... o sistema está disponível para mim. Mas, quando você abre na aba aí dos filtros, das atividades, me diga todas as atividades que aparecem. Olha, aparece a teleaula, certo? Que é o vídeo explicando, naquele vídeo explicando. Aí vem a live, depois vem a avaliação virtual, que é a V1, depois a avaliação virtual a V2, depois conteúdo web CW1, que é atividade, aí depois a CW2, CW3, CW4, aí depois tem a avaliação virtual de novo, avaliação virtual, prova presencial de disciplina, aí tem a leitura, que é link de gravação de lives. Pronto. A outra leitura de novo. Aí prova presencial de disciplina, prova, engajamento. Só isso. Não tem nada de vídeo para mim assistir. Não, é porque não tem, Nas suas teleaulas, não tem o vídeo, não? Tem, não. Quando você abre, não aparece vídeo. No conteúdo web. Dessa disciplina é comunicação visual, não. Apareceu na primeira disciplina que eu fiz, que foi... esqueci aqui o nome, mas na primeira disciplina, justamente, eu assisti às aulas, imprimi as apostilhas e acompanhava o professor explicando, que foi desenho de observação, que eu fiz a prova de boa e passei. Aí a comunicação visual, não tem vídeo nenhum, não, só tem as atividades, é por isso que eu estou voando.
Compreendo. Algumas disciplinas, as paralelas online, principalmente, que são aquelas disciplinas com tom optativo ou complementar ao conteúdo dos seus cursos, elas têm as aulas dentro do conteúdo web. Então, quando você não encontrar a teleaula em vídeo lá no local teleaula, que fica TA1, TA2, TA3, TA4, né? Se tiver AA, significa que é aula-atividade. Então, não tem teleaula naquela disciplina, tá? Mas se tiver teleaula, né, o TA, então significa que tem sim a teleaula daquela disciplina. Se ela não está disponibilizada no local de teleaula, ela pode estar no conteúdo web, dentro dos slides do conteúdo web. E aí, quando você abrir, você vai conseguir acessar a aula lá. Se por algum acaso nenhum desses dois caminhos, né, tem lá a teleaula, não está no conteúdo web e não está disponibilizando o vídeo, mesmo que a data já tenha lá que deveria estar disponibilizado, por exemplo, digamos que lá está 28/10. Se a data tá 28/10 e não tem nenhum vídeo, tá normal, porque 28/10 não aconteceu ainda. Mas, se a data já passou, já deveria ter disponibilizado, não disponibilizou e nem está no conteúdo web, então você tira print dessa situação e encaminha para o seu polo de apoio solicitando a abertura de um chamado, tá? Para que eles possam abrir um chamado e resolver essa situação aí junto com o setor de sistema, certo? Dos problemas do Colaborar AVA. Mas, Matheus, num caso que eu tinha que fazer avaliação hoje para abrir esse chamado, como é que eu faço? Porque eu só vou poder abrir amanhã. A prova só é até hoje, porque eu já abri aqui e deu nas 3 horas, né? Se você já abriu a prova e ainda está no período de 3 horas, minha indicação é que você tente responder a prova com os conteúdos que você acessou, de avaliação virtual, de conteúdo web, né? Porque o material de leitura você teve acesso. Então, minha indicação é que você tente responder, porque se você não responder, não marcar nenhuma questão, a prova vai ficar finalizada, tá? E não há nenhuma garantia de que realmente tenha algum problema no seu sistema. Então, você precisa se resguardar de qualquer revalia que possa vir aí dessa situação. Então, minha indicação é, volta lá na sua prova, já tenta concluir, faça de acordo com os conteúdos que você conseguiu. Desculpe. Por quê? Se você pontuar só 4 questões, 1, 2, 3 ou 4, você faz recuperação. Então, é uma pontuação baixa? É uma pontuação baixa que você vai poder recuperar gratuitamente, tá? Se você pontuar acima de 1.500 pontos, você tem todas as outras atividades para tentar recuperar. Então, você tem avaliação virtual, você tem pontuação de engajamento, tá bom? E aí, o mínimo é 6.000 pontos. Então, minha indicação, reforço, é realizar a prova para que você tenha aí o menor risco possível de ficar prejudicada, tá bom? Bom, então, obrigada, viu? Por nada. O colega Gleidson levantou a mão na mesma hora da colega Regiane. Pode falar, Gleidson. Boa noite, Matheus. Com relação ao portfólio, eu posso fazer a avaliação primeiro e depois fazer o portfólio, ou tem que ser o portfólio primeiro? Não, pode sim, tá? Você pode fazer a avaliação primeiro, sem nenhum problema. O portfólio, eu vou trazer essa data, né, daqui a pouco, mas vocês vão ter aí até o finalzinho dessa semana para estar enviando. Então, vai ser praticamente o mesmo período da prova, tá? Mas não tem nenhum impedimento. Você pode fazer primeiro a prova e depois o portfólio, porque são atividades totalmente diferentes. Aí essa pontuação do portfólio, que eu estou vendo aqui que ela é 2.000, né? E a avaliação, ela é de 5.000. Se eu fizer a avaliação e atingir o que está faltando para mim, 1.500 pontos para fechar a matéria. O portfólio, se eu fizer ele e fizer, tipo, poucos pontos, tem algum problema ou tem que atingir acima de 1.000? Você tem que atingir no portfólio pelo menos 50%, certo? Então, significa que você tem que ter pelo menos 1.000 pontos no portfólio. Se você pontuar menos de 1.000 pontos, você vai fazer o envio do trabalho novamente no período de recuperação, certo? Porque, assim como a prova, o portfólio também tem uma pontuação mínima. Então, a prova, o aluno precisa pelo menos de 1.500 pontos, que são 4 acertos,
E no portfólio, o aluno precisa de pelo menos 50% da nota. Então, se ele vale 2.000 pontos, ele é obrigatório e o aluno precisa tirar pelo menos 1.000 pontos. Tirou 200 pontos, recuperação. Tirou 400 pontos, recuperação. Entendeu? Então quer dizer que o portfólio ele é obrigatório, né?